Olá, gente, tudo bem? Aqui professor Robert. Vamos aí dar início a essas aulas remotas, né? Hoje eu trouxe um tema para vocês aí que vai ajudar tanto a responder o questionário que eu já lancei para vocês na semana passada, aqueles que já começaram a responder. Eu acredito que a aula vai ficar bem mais fácil de se compreender. E aqueles que ainda vão fazer a atividade, na hora de estar respondendo, de repente vão começar a surgir dúvidas, né? Para isso, vocês fiquem à vontade de mandarem perguntas pelo meu WhatsApp. Está ali disponível no RA, né? E vocês fiquem à vontade para mandar perguntas por ali, tá? Esse vídeo aqui, ele vai ser publicado no YouTube, né? Lá na aba de comentários, caso vocês queiram fazer pergunta também. Né? De repente, é mais fácil, às vezes, perguntas às vezes mais elaboradas são mais fáceis de serem respondidas por áudio, né? Enfim, da forma como vocês preferirem de fazer o contato, estejam à vontade para fazer esse contato, né? Espero aí que todo mundo esteja se cuidando, né, nesse período de quarentena. Logo, logo a gente vai estar em sala de aula, que é onde eu gosto de estar, né? Eu acho que onde a gente vai tocar a nossa vida de uma maneira, voltar à normalidade, né? E eu espero aí que a gente consiga contornar toda essa situação para um cuidado aí por toda a sociedade, por todas as pessoas, né? Então vamos lá. Hoje eu trago para vocês para pensar o segundo autor que a gente tem ali no nosso conteúdo programático, né? A gente fez um caminho lá inicialmente do plano de ensino, de fazer a definição do que vem a ser política, né? A trajetória do que vem a ser política. Depois a gente fez umas duas aulas explicando a noção de poder, né? Para algumas turmas eu consegui passar do House of Cards. Eu já vou encaminhar um arquivo para vocês explicando como que vão ficar aquelas turmas que eu não consegui desenvolver essa atividade em sala de aula. Tá? E agora a gente vê um autor para a gente pensar o contratualismo, né? A gente vai ver aí a sequência também do Thomas Hobbes, a gente vai ver o John Locke, também um outro contratualista, para a gente pensar na importância desse conteúdo para pensar a nossa organização social, para pensar a nossa organização jurídica também, né? Então vamos lá. Quem é o Thomas Hobbes? Essa discussão que a gente tem vai estar presente aqui no livro Os Clássicos da Política, que eu já coloquei para vocês inteirinho lá no RA. Né? Vocês podem dar uma olhada aqui, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Aqui, Os Clássicos da Política, né? Vocês podem ver lá no capítulo 3, Hobbes, o Medo e a Esperança, né? Então, quem que é o Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes é um inglês que viveu aí nesse período de transição do século XVI e XVII. A gente inclui ele como um teórico do contratualismo, né? E ele teve uma biografia, uma vida bastante conturbada, porque ele é, sobretudo, um autor que fez a defesa veemente, dedicou toda a obra dele, toda a vida dele, para fazer a defesa da monarquia inglesa. Né? O período que ele vive é um período bastante conturbado dentro da Inglaterra, porque a gente vai começar as primeiras revoltas liberais, a gente vai ter guerra civil, né? A gente vai ter ditaduras dentro desse período que ele vive na Inglaterra, né? Então é um período ali onde a gente vê uma burguesia ascendente inglesa que tinha já capital econômico e ela estava pleiteando capital político, né? Então esses acordos que a burguesia fazia com a coroa já não eram suficientes, eles queriam ter voz dentro da política, né? E o Hobbes, ele vai ser esse autor que ele não vai ver com bons olhos essa ascensão da burguesia.
e ele vai tentar, dentro da obra dele, justificar a dominância da monarquia na época, né? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre a biografia dele. O Thomas Hobbes, ele vem de uma família bem pobre na Inglaterra. Ele nasce numa cidadezinha a oeste de Londres, né, bem perto de Londres. O pai dele era como se fosse uma pessoa ligada à igreja, né, bastante pobre, quase sem instrução nenhuma, né? Era como se fosse um vigário, um clérigo da época, né? Ele perde o pai muito cedo e ele vai ser criado ele vai ser criado basicamente por um tio dele, né? Uma pessoa que fabricava luvas lá na Inglaterra, né? O Thomas Hobbes ele acaba estudando em Oxford e ele não foi um aluno que teve muito destaque dentro da carreira acadêmica dele. Então, Thomas Hobbes ele não foi um autor um estudante que teve muito destaque, né, dentro da faculdade, né, dos estudos dele, né. Quando ele terminou a faculdade, quando ele terminou os estudos dele, ele acabou sendo indicado pelo diretor da universidade para ser tutor, para ser preceptor. Isso era uma coisa bastante comum da época, né? Como ainda você não tinha a educação era feita de uma maneira muito privada, né? A gente acabava não tendo muitas escolas, muitas instituições de ensino difundidas aí pelos países. Era comum as famílias contratarem uma pessoa para ensinar os filhos, né? E o Thomas Hobbes ele foi contratado por uma família chamada Cavendish, né? Para ser uma pessoa ia dar educação, né? Formal, vamos pensar assim, uma educação teórica para os membros daquela família, né? A sorte do Thomas Hobbes é que essa família ela tinha uma extensa biblioteca que ele aproveitou bastante nesse período e essa família também oportunizou ao Thomas Hobbes a fazer algumas viagens pela Europa, onde ele conheceu outras culturas, aprendeu outras línguas, né? Sobretudo viagens pela França e Itália, né? O Thomas Hobbes ele conheceu pessoas pouco conhecidas, né, como o Francis Bacon, um precursor do empirismo, né, de que quando eu pratico ciência, essa ciência ela tem que ser baseada em dados concretos, né? E ele também topou durante a vida dele com pessoas bem bem pouco conhecidas, que são o René Descartes e o Galileu Galilei, né? Como eu já falei, o Thomas Hobbes, ele durante toda a vida dele, ele foi um grande defensor da monarquia inglesa, né? Então ele não via com bons olhos a ascensão da burguesia e esse pleito da burguesia por ter voz dentro da política inglesa, dentro da coroa, né? Então, o Thomas Hobbes vai ser um desses autores que a gente pode colocar ele como aqueles autores contratualistas. E que vem a ser o contratualista, né? Que eu coloquei. Um daqueles filósofos que entre o século XVI e o XVIII afirmaram que a origem do Estado ou da sociedade está num contrato. Os homens viveriam naturalmente, sem poder e sem organização, que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de convívio e de subordinação política. Né? Então, pensem, a gente pode fazer uma analogia, construir uma alegoria aqui, né? Pensem como é que seria a vida de vocês se não tivesse lei, se não tivesse autoridade, se não tivesse nenhuma regra social, ou não tivesse o Estado. Né? Como seria a vida de vocês? O Thomas Hobbes ele está pensando o que faz, né? O que faz a gente respeitar as leis, né? Por que o indivíduo ele se submete às leis? Né? Para isso eles vão elaborar essa ideia,
concepção de contratualismo, né? Pensem o seguinte, para quem mora ou já morou em algum condomínio, né, algum prédio, alguma coisa assim, imaginem se todos os moradores fizessem o que bem entendesse, né? Ali você não ia ter regra de horário, de não ter horário, você poderia mexer na estrutura do prédio, você poderia, se quisesse criar um leão dentro da sua sala, você poderia criar. Não tem lei, não tem proibição, né? Não dá para confundir, alertando, isso não é o mesmo que anarquia, tá? Anarquia é um conceito teórico estabelecido historicamente no século XIX, né? Então, é a ausência de Estado, não quer dizer ausência de lei. Né? O Thomas Hobbes está pensando, como que seria esse homem, esse ser humano no estado de natureza e por que ele o que leva essas pessoas, essas pessoas a criarem uma sociedade, né? Onde existe sociedade, existe regra. O que leva essas pessoas a respeitarem essas regras, né? E o contratualismo do Thomas Hobbes, a gente vai ver daqui para frente que os autores que a gente estiver estudando, como o John Locke, o Federalista, o Alexis de Tocqueville, são autores que eles vão ser muito influenciados pelo contratualismo, né? O John Locke também é um contratualismo e a gente vai ver como que ele pensa a transição do estado de natureza para o estado civil, né? A chave para entender esse pensamento está no estado de natureza, né? O que ele entende por estado de natureza? Eu acabei não colocando aqui no slide, mas é uma coisa importante, né? Para o Thomas Hobbes, o estado de natureza ele utiliza como se fosse um recurso teórico, tá? Um recurso metodológico, um recurso teórico. Para ele, para eu estudar o estado, eu tenho que fazer isso a partir do não estado, né? Ele não consegue vislumbrar uma sociedade sem algum tipo de organização, sem algum tipo de regra social, algum tipo de lei que rege aquela sociedade. Mas para compreender o motivo de ter essas leis, o motivo de ter essa sociedade, essas regras, ou Estado, ou contrato social, né? O Thomas Hobbes ele vai pensar a partir do não Estado, né? Então ele tenta imaginar, tenta fazer uma alegoria de como seria o homem se não tivesse, como seria a humanidade se não tivesse lei, não tivesse regra social, né? Então ele faz essa pergunta: como é o homem naturalmente? Né? Para o Hobbes, o homem natural não é um selvagem. Né? Ele olha para a natureza humana e ele vê essa natureza como se fossem as pessoas que vivessem em sociedade. As pessoas têm desavenças, as pessoas brigam entre elas, mas as pessoas elas acabam estabelecendo algum vínculo, né, de solidariedade. Né? Para o Hobbes também, ele vai ter uma concepção de que a natureza humana ela não muda conforme o tempo. Né? A história não transforma os homens e a essência é sempre a mesma. Isso, a ideia de que a natureza do homem não muda conforme o tempo, ela é bastante característica do período em que o Hobbes está vivendo, porque é um período de renascimento cultural, né? Então existe toda uma questão de fazer um resgate do que veio a ser a filosofia praticada na Grécia Antiga, né, na Antiguidade, em razão do que foi o período medieval, né? Então, essa ideia de que a natureza, a essência humana é a mesma, ela é uma ideia que foi importada, né, diretamente do pensamento grego, né? Então, vamos dando sequência aqui para a gente pensar e adiante na ideia do que vem a ser essa natureza humana, né? Para o Thomas Hobbes, na natureza, sem uma sociedade
vamos pensar que, pensando o homem destacado da sociedade, sem regras, sem autoridade nenhuma, existe uma igualdade, uma igualdade entre os homens, né? Para ele, os homens são iguais, mas não de maneira absoluta. São tão iguais o bastante para que nenhum possa triunfar de maneira total sobre o outro, né? Vamos aqui dar uma olhada no que o Thomas Hobbes fala sobre essa questão da igualdade entre os homens, né? Lá na nossa bibliografia. Vamos lá. Vamos aqui. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele é. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. Perdão. Quando a gente pensa nesse homem, nesse recurso metodológico, esse recurso teórico para pensar, para imaginar como é que seria o ser humano sem regra, sem Estado, sem sociedade, né? O Thomas Hobbes ele olha para a questão de como que seria as disputas entre esses homens, entre o homem com base na questão da força, né? Da força física mesmo, né? Então ele vai falar o seguinte, né? Que a natureza humana ela não permite que uma pessoa se destaque em relação às demais. Ele está pensando essa igualdade, ele respeita essas diferenças, né? Ele concorda que pode haver pessoas que sejam mais fortes fisicamente do que outras, mas que essa força física que essa pessoa tem, ela não é suficiente para se sobrepor, para sobrepujar todas as outras pessoas. Por quê? Você pode ganhar uma luta, a pessoa pode ganhar uma luta contra uma pessoa. Mas como que ficaria, por exemplo, contra duas, três pessoas? Será que ela ia ter condição física de se defender e de atacar? Então vejam só aqui, ó. A diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício que o outro não possa também aspirar, tal como ele. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, vamos imaginar aqui, né? Mesmo que a pessoa seja mais fraca fisicamente, ela pode armar uma emboscada, pegar a pessoa de surpresa e conseguir derrotar ela, conseguir matar ela, conseguir agredir ela, né? Ou ainda essa pessoa que é mais fraca, ela pode se aliar a outras pessoas que se encontram ameaçada por essa pessoa que é mais forte, né? E agora o Thomas Hobbes, ele vem trazendo para a gente, ele acabou de falar aqui sobre a questão da força física, mas ele vai falar, não, só a força física também não é suficiente, né? Mas vamos pensar aqui na inteligência das pessoas. Será que uma pessoa ela consegue se destacar apenas por ser inteligente? Né? Vamos imaginar uma pessoa que seja forte e inteligente. Será que ela consegue sobrepujar as demais? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quantas faculdades do espírito encontra entre os homens uma igualdade ainda maior do que a igualdade de força. Porque a prudência, olha lá, porque a prudência nada mais é do que experiência, que um tempo igualmente oferece a todos os homens, naquelas coisas a que igualmente se dedicam. Então aqui o Thomas Hobbes está falando o seguinte, né?
A capacidade, toda capacidade intelectual, né, todas as pessoas têm. Basta elas se dedicarem a isso, né? Continuando ali, o que talvez possa tornar inaceitável essa igualdade é simplesmente a concepção vaidosa da própria sabedoria, a qual quase todos os homens supõem possuir em maior grau do que o vulgo, né, do que o senso comum, né, do que o geral. Quer dizer, em maior grau do que todos menos eles próprios, e alguns outros que, devido à fama ou devido a concordarem com eles, merecem sua aprovação. Pois a natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em muitos outros maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, dificilmente acreditam que hajam muitos tão sábios como eles próprios, né? A gente é soberbo, né? A gente se acha às vezes um inteligentão, porque vem sua própria sabedoria bem de perto e a dos outros homens à distância. Mas isso prova que os homens são iguais quanto a esse ponto, e não que sejam desiguais, pois geralmente não há sinal mais claro de uma distribuição equitativa de alguma coisa de que o fato de todos estarem contentes com a parte que lhes coube, né? Então veja só, nesse trecho extraído aqui da principal obra do Thomas Hobbes, chamada O Leviatã, né, lá no capítulo 13, a gente vai encontrar que o Thomas Hobbes ele entende que no estado de natureza o ser humano ele é igual fisicamente e intelectualmente. Nenhum homem, nenhuma pessoa pode triunfar sobre a outra de uma maneira absoluta, reivindicando, utilizando da força, utilizando da violência, né, ou da inteligência. Né? Por quê? Porque a gente viu, na questão da força física, aquela pessoa que é mais forte, ela pode ser derrotada por um grupo de pessoas, ou ela pode ser pega de surpresa. E a pessoa que é inteligente, ela pode também ser derrotada por uma pessoa que é mais forte fisicamente, mas ela também pode ser, ela não consegue estabelecer hegemonia, porque todo mundo tem capacidade de alcançar o mesmo conhecimento, as mesmas características que essa pessoa, o mesmo nível intelectual que essa pessoa, né? Então, no estado de natureza, a gente vai encontrar essa igualdade imperando entre os homens, né? Aí o Thomas Hobbes vai começar a problematizar esse estado de natureza. Por quê? Não existe lei, não existe autoridade, né? Todo mundo, toda pessoa é soberana de si mesma, toda pessoa pode fazer o que bem entender, não vai ter qualquer autoridade que vai prender, que vai perseguir, né? Cada um depende de si, cada um por si, Deus por todos, vamos pensar, né? Assim, dessa forma, né? E nenhuma pessoa ela consegue se destacar fisicamente e intelectualmente dentro desse estado de natureza. Como fica para a gente pensar então a relação entre essas pessoas? Em algum momento elas vão se trombar, vão se cruzar aí na vida, né? Como que fica esse contato entre as pessoas? Vejam só, vamos fazer aqui um exercício aqui para a gente imaginar, né? Imaginem vocês encontrando uma pessoa que é um desafeto de vocês no meio da rua. É de noite e vocês estão andando numa rua e vocês veem que essa pessoa, que é um desafeto ou um desconhecido, né? Vamos imaginar assim. O que que se faz, né? Se sai correndo, né? Espera para ver o que vai acontecer. O que se faz nessa hora, né? O Thomas Hobbes, para a gente pensar nesses contatos, né? O Thomas Hobbes ele vai imaginar nesse contato que você vai ter com esse desafeto, você não consegue saber como essa pessoa vai reagir. E nem essa pessoa
que vai cruzar com você sabe como você vai reagir. Para o Thomas Hobbes, nessa situação, a gente vai ter uma suposição recíproca. Olha lá, todo homem é opaco aos olhos de seu semelhante. Eu não sei o que o outro deseja, né? Você não sabe se aquela pessoa que vai cruzar a rua por você, ela vai te agredir, se ela vai sair correndo, o que ela vai fazer, ou vai vir conversar contigo, né? Eu não sei o que o outro deseja e por isso tenho que fazer uma suposição de qual será a sua atitude mais prudente. Será que ela vai correr? Será que ela vai me agredir? Será que ela vai vir conversar? Né? Qual que é a atitude mais prudente, mais razoável? Como ele também não sabe o que quero, também é forçado a supor o que farei. A pessoa, você não sabe o que a pessoa quer e e essa pessoa também não sabe o que você quer. Para o Thomas Hobbes, quando acontece esse tipo de situação, o mais razoável é, portanto, atacar o outro, ou para vencê-lo, ou simplesmente para evitar um ataque possível, né? Então, eu não tem estado, não tem polícia para quem reclamar, não dá para ligar para o 190, né? Não dá para acionar o poder judiciário para pedir danos materiais. Não existe essa estrutura de sociedade, né? Então, o mais razoável para o Thomas Hobbes é que antes que você sofra uma agressão, agrida primeiro, né? Então, isso daqui, essa suposição recíproca do Thomas Hobbes já abre espaço para a gente compreender, por exemplo, a atuação dos estados a nível internacional. Como é que funciona a política internacional? Né? Quando a gente olha para a política internacional, embora existam organismos como a ONU, né? Organizações das Nações Unidas, existem tratados entre os países, dentro das relações internacionais, a gente vai ver que a gente vai estar pensando relação entre estados soberanos, em estados que eles têm o direito de fazer o que eles bem entendem. Né? Eles estariam nesse estado de natureza, eles são iguais, eles estão em pé de igualdade entre cada estado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quando a gente pega, por exemplo, dois estados que são fortes, né? Pensa aqui a Guerra Fria, por exemplo, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? O que se espera? O que o outro vai fazer? Né? Então, a ideia é que você tem que se antecipar, sempre tem que estar prevendo o passo seguinte do seu adversário, né? Para o Thomas Hobbes, se a gente não tem esses mecanismos aí para evitar esses conflitos, se a gente não tem lei para evitar esses conflitos, a guerra vai se generalizar entre os homens, né? Ou se a gente pensar a nível internacional, se não existem os tratados de paz, se não existem os tratados internacionais, essas instituições internacionais como a ONU, a OIT, a gente vai ter um caos a nível mundial, né? Porque cada país ele não sabe como que o outro vai se comportar. Se não tem regra, por exemplo, regra comercial. Eu sou muito protecionista economicamente, ou eu não respeito os contratos que eu faço com os outros países, né? Então eu preciso de organização, né? Se não tem nenhuma palavra, né, dentro dessa política internacional, geralmente acaba em guerra, né? Para o Hobbes, essa suposição recíproca ela é fruto da racionalidade. Né? Você parte para agressão, se parte para agressão porque você não tem medo de que você sofra agressão. Você não vai esperar para ver o que vai acontecer, se a outra pessoa vai te agredir. Então, no estado de natureza, essa guerra que se generaliza entre as pessoas, né,
ela é fruto da própria racionalidade. Não é porque o homem é um selvagem, é porque o homem tem medo de sofrer uma agressão. Então, antes que ele seja agredido, ele agride. Né? Então vejam aqui, ó, o homem no estado de natureza, ele é racional. Se não há um estado controlando e reprimindo, fazer a guerra contra os outros é a atitude mais racional, eu acabei comendo uma palavrinha aqui, que se pode adotar. Só que daí sua vida fica bastante miserável, né? Porque você vive a todo momento em conflito, você vive a todo momento com medo no estado de natureza, né? Então vamos adiante aqui. Por quê? Porque quando a gente olha a natureza humana, a gente vai ver que a gente acaba não podendo confiar, né? Por Thomas Hobbes, a natureza humana é uma natureza humana pouco confiável, né? Por quê? Porque as pessoas elas são competitivas, elas são desconfiadas e sempre que elas ah, chegam num ponto, elas gostam de ser massageadas do seu ego, né? Gostam de ter a glória, né? Dos seus atos, né? Então, se a gente não tem lei, se a gente não tem algo que organize a sociedade, a gente vai ter um estado de natureza onde a guerra ela vai se generalizar. As pessoas elas vão entrar em constante conflito. Como é que a gente pensa essa guerra generalizada? Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra, e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então vejam só, lá no comecinho eu falei que essa ideia de estado de natureza por Thomas Hobbes, ela é um recurso metodológico, um recurso teórico, né? Para o Thomas Hobbes, isso daqui é só uma alegoria que ele constrói para a gente pensar o não Estado, né? Para a gente pensar o Estado a partir do não Estado. Por que, que a gente se submete às leis? Por que, que a gente respeita as leis da sociedade, né? Por quê? Porque o Thomas Hobbes ele vai olhar, vamos imaginar, vamos fazer exercício de imaginação onde não exista regra nenhuma, cada um pode fazer o que bem entender. Né? A conclusão que ele chega, olhando para a natureza humana, é que quando a gente não tem qualquer tipo de lei, qualquer tipo de organização social, né? A gente vai ter uma vida bastante conflituosa. E uma vida bastante conflituosa é uma vida que acaba sendo bastante curta. Você não consegue desenvolver, parem para pensar, consegue desenvolver comércio, não consegue desenvolver suas atividades, não consegue trabalhar, por exemplo, né? Porque você vai estar preocupado o tempo todo com a sua segurança, né? Vamos lá. Dentro desse estado de natureza, então, existe um negocinho que o Hobbes chama de direito de natureza. Olha lá. É a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação de sua própria natureza. Então, no estado de natureza, o ser humano possui esse direito de natureza. E esse direito de natureza diz que ele é soberano dele mesmo. Diz que ele pode fazer tudo o que ele bem entender. Que não vai ter lei, não vai ter nada que vai proibir que ele faça qualquer coisa. Que vai depender da força e da inteligência dele, né? Vamos lá repetindo. É a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que o seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a este fim. Então, dentro desse direito de natureza, repetindo, a gente vai ter uma situação onde as pessoas elas são soberanas, elas podem fazer tudo que elas bem entenderem. Né? Não existe lei que vai sobrepor o interesse, a vontade dessas pessoas. Aí, como é que ficaria a vida das pessoas sabendo que elas poderiam fazer tudo o que bem entendesse, né? A gente fez lá a analogia com o,
o condomínio, né, o prédio, né, onde as pessoas poderiam fazer tudo que ela bem entendesse, e a gente ia ter uma situação de conflito generalizado, as pessoas não iam se entender, né? Elas iam acabar partindo para agressão, para conflito, né? O Thomas Hobbes fala que a saída, né, a saída desse estado, a chave para entender a saída desse estado de guerra generalizada está aqui na lei da natureza. Vamos lá, o que vem a ser a lei da natureza? Para o Hobbes é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, né? Então, quando a gente pensa ali na igualdade entre os homens, a guerra se generaliza em razão de um aspecto racional. Eu não sei o que o outro quer, então antes que ele me cause alguma agressão, eu agrido ele, né? Repetindo aqui, ó, a lei da natureza é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que pese poder, que possa poder contribuir melhor para preservá-la. Isso aqui está bem relacionado à questão de instinto de sobrevivência, né? A gente pode pensar assim, ó, né? Apesar que o Hobbes vem falando aqui de que é estabelecido pela racionalidade, né? Mas vamos tentar fazer essa comparação aqui com a questão do instinto, né? Todo mundo todo ser vivo ele tenta viver o máximo que ele consegue, né? Ele vai fazer de tudo para que ele consiga viver tudo que a natureza dele permite ele viver, tudo que a fisiologia dele permite ele viver, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma fisiologia que permite a gente viver 100 anos, a gente vai fazer de tudo para conseguir viver esses 100 anos até que a gente morra de causas naturais, né? Então, quando a gente pode pensar aqui, por exemplo, a questão do suicídio, né? Isso é um tabu dentro da natureza humana, porque é você atentar contra a própria vida, né? E isso é contra esse instinto da própria sobrevivência. Toda vez que alguém vem agredir a gente tenta se defender, né? Então, para o Hobbes, essa lei da natureza é que a pessoa ela não faz nada que possa atentar contra a própria vida dela, né? Repetindo, ó, é mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, né? Se vocês, para a gente pensar aqui nessa questão dessa continuidade da, da vida, da própria preservação da vida, da importância dela para pensar até as instituições, né, o funcionamento da sociedade, né, eu queria, no mesmo exercício que o Thomas Hobbes faz, né, de pensar o Estado a partir do não Estado, leiam esse livro aqui chamado As Intermitências da Morte, do José Saramago, né? Esse livro aqui, o autor ele vai fazer é um romance, esse daqui lê quem quer, né? Mas ele vai imaginar a seguinte situação: e se a morte tirasse férias, né? Ninguém mais morresse? Como que ficaria? Será que ia ser necessário ter lei? Será que seria necessário ter Estado? Né? Não morro, eu não morro mais, pode acontecer o que for comigo, que eu não vou morrer. Né? Então, por que para pensar aqui na lei da natureza, né? A chave para a gente pensar a superação desse estado de guerra generalizado é o fato de eu salvar a minha vida, né? De eu ter uma vida mais longa. Como é que ficaria como é que ficaria se eu não morresse mais? Né? Então, não ia ser necessário mais ter essas instituições que a gente tem. Né? Não ia ser necessário ter Estado, ter governo, as pessoas simplesmente não morrem mais, né?
Enfim, fica aqui a dica, caso queiram. Deixa eu ver se consigo focar aqui. É o livro do José Saramago, chamado As Intermitências da Morte. Não sei se está pegando certinho aqui. Vamos lá, adiante, né? Então, a lei da natureza, ela é a chave para a gente entender essa superação dessa guerra generalizada, né? No estado de natureza, todo homem tem direito a tudo, inclusive sobre o corpo do outro. Thomas Hobbes vem falando para a gente, né? Ele é soberano dele mesmo, ele pode fazer o que ele bem entender. Portanto, enquanto perdurar esse direito de cada homem a todas as coisas, não poderá haver para nenhum homem a segurança de viver todo o tempo que geralmente a natureza permite. Isso é uma discussão que a gente já colocou. Olha lá, se é preceito da razão que o homem não pode atentar contra a própria vida, portanto, é também um preceito racional que todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha esperança de consegui-la. Então, a lei da natureza diz que eu não posso atentar contra a minha própria vida. E no estado de natureza, a minha vida é curta, porque a guerra é generalizada. Então, pela minha racionalidade, é necessário que eu me esforce pela paz, né? Ó, desta lei fundamental de natureza, mediante a qual se ordena a todos os homens que procurem a paz, deriva uma segunda lei, que um homem, olha lá, que o homem concorde quando outros também o façam e na medida em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar ao seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo. Né? Então parem para pensar o seguinte, né? Quando a gente pensa no contratualismo, é essa alienação do meu direito a todas as coisas em nome de uma entidade que vai regular essa vida social. Aí isso se chama um contrato. Né? Quando a gente pensa um contrato entre uma pessoa e outra, a gente vai estar pensando sempre em direitos e obrigações que esse contrato gera. Né? Então, pensar esse contrato social a nível societário, né, diz respeito a gente alienar o nosso direito de todas as coisas. Parem para pensar. A gente pode fazer o que a gente bem entende? O nosso direito não se limita até onde começa o do outro? Então, vocês podem falar, professor, mas como que fica a questão da legítima defesa? Não é eu podendo praticar o ato, né, eu sendo soberano de mim mesmo? Não, porque a legítima defesa, ela só existe porque o Estado confere a legítima defesa para a gente, né? Então é o Estado que ele vai permitir que a gente faça a legítima defesa em situações específicas. Daí a necessidade que a gente tem de criar o Estado, né? Por quê? Porque no estado de natureza a gente acaba tendo essa guerra que se generaliza. E existe um preceito de que eu não posso atentar contra a minha vida, eu não posso fazer nada que encurte a minha vida. A chave para entender o contrato social em Thomas Hobbes é justamente a lei da natureza, onde as pessoas elas vão alienar o seu direito a todas as coisas para que a gente consiga ter uma vida mais longa, que perdure mais a nossa vida. Só que a gente vai alienar esse nosso direito a todas as coisas por um soberano. Né? E esse soberano ele vai ter que ter poderes plenos dentro da teoria do Thomas Hobbes. Né? O Estado é a própria condição para existir a sociedade, segundo Thomas Hobbes. Vou fazer aqui uma leitura com vocês do texto, só um minutinho. Então, lá na página 62 do livro, vocês vão encontrar a seguinte parte ali do texto do Hobbes. Né? Hobbes desenvolve essa ideia e monta um estado que é condição
para existir a própria sociedade, né? No estado de natureza, a gente não tem sociedade, a gente tem cada um por si, Deus por todos, né? Cada um é soberano de si mesmo, né? Então, para que a sociedade exista, é necessária a criação desse Estado, né? A sociedade nasce com o Estado. Só para a gente detalhar melhor essa questão de que a sociedade ela nasce com o Estado, parem para pensar. Eu já comentei com vocês algumas vezes que onde há sociedade, há regra, né? Então, só faz sentido sociedade se a gente tiver regra. E as regras elas só fazem sentido se houver sociedade. Então, para o Thomas Hobbes, uma coleção de indivíduos que estão convivendo sem regras nenhuma, né, não é uma sociedade. Então, a sociedade ela só vai nascer a partir do momento em que esses indivíduos estabelecem regras de convivência. E para o Hobbes, isso se chama Estado. Né? Olha o que ele vem dizendo. Ó. A única maneira de instituir um tal poder comum capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças ao fruto da terra, possam alimentar-se e ver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem ou uma assembleia de homens que possam reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade, o que equivale a dizer designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo que disser respeito à paz e segurança comuns. Todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Né? Então parem para pensar aqui quando a gente olha a questão democrática, né? Quando a gente vota numa pessoa, essa pessoa vai decidir por nós. Então, a gente escolheu a pessoa, a gente tem que assumir a responsabilidade por ter escolhido essa pessoa. E porque essa pessoa vai ser a nossa voz dentro da política, né? Aqui para o Hobbes ainda é um buraco um pouquinho mais embaixo. Eu estou falando para vocês, né? Votar em deputado, vereador, né? Daqui se escolhe um representante e esse representante tem poder absoluto, né? Pensar aqui, ó, o absolutismo, né? Ele vai poder fazer o que ele bem entender. E eu que escolhi ele. Vamos lá. Isto é, mais do que consentido ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: olha lá, alienação. Cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. E esta geração daquele grande Leviatã, né? Que é a obra O Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, a qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode assim ser definida. Isso aqui é importante, tá? Pensar que é a essência do Estado.
Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos um com os outros, foi instituída por cada um como autoridade, autora, de modo a ela poder usar a forças e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, gente, na próxima videoaula, a gente vai observar como que o Hobbes constrói esse contrato social. A gente já viu aqui a questão da lei da natureza, né? Ela é a chave para entender o motivo do contrato social, que se dá mediante a racionalidade, né? Então, para eu ter uma vida mais longa, eu vou ter que abrir mão do meu direito a todas as coisas, né? Então, o Thomas Hobbes ele vai elaborar como é que vai ser feito esse contrato. Daí a gente vai falar na próxima videoaula passo a passo desse contrato. Um abraço a todos, até mais.